Salve, salve galera do YouTube, salve, salve você que acabou de conhecer, acabou de acessar o canal Profeus, você que já faz parte, sejam muito bem-vindos. Como sabemos, nossa plataforma, nosso canal, tem como objetivo troca de experiências e conhecimentos relacionados à construção civil. Então sinta-se em casa, sejam muito bem-vindos. Hoje iniciaremos uma série de vídeos que abordarão o sistema de pintura. Nesse vídeo especificamente falaremos de sua definição, as suas funções e os materiais ali envolvidos. Pois bem, vamos lá, vamos começar nossa aula. Pois bem, pessoal, como já introduzido, hoje iniciaremos os nossos vídeos relacionados ao sistema de pintura, né? Sem mais delongas, vamos começar a discutir os conceitos relacionados a esse tema. Pois bem, uma coisa que já tem que ficar muito bem clara é que não se deve confundir pintura com o sistema de pintura. Eu procurei ali uma referência normativa que trouxesse uma definição, e o mais próximo que eu consegui, que já traz um pouquinho a discussão sobre essa distinção, está ali na BNT-NBR 12554, né? E lá fala o que é pintar, e ela define como aplicar um revestimento usando técnicas e ferramentas adequadas com o objetivo de obter um bom alastramento e cobertura. Isso é pintar. Qual a diferença entre o conceito de pintar e o conceito de sistema de pintura, né? Basicamente, pintar é você aplicar a tinta, né? E no sistema de pintura, essa tinta é basicamente o seu acabamento final, a sua última camada. Já o sistema como um todo, o seu sistema de pintura, ele se define como um conjunto de camadas. E essas camadas, elas irão formar uma película aderente, estratificada e com espessura máxima de 1 milímetro. Ou seja, não confunda camada de pintura com o sistema de pintura. O que vamos abordar aqui é um conceito de construção civil de sistema, onde estariam no mínimo 3 camadas envolvidas, sendo a primeira camada o fundo, ou fundo preparador, ou tinta de preparação, ou selador, que aí vou discutir mais na frente quais seriam os objetivos dessa primeira camada. Uma segunda camada que nós teríamos aqui seria o que nós chamamos de massa corrida, também vou discutir sua função mais na frente. E a última camada seria a camada de pintura, onde a tinta é aplicada, a tinta propriamente dita é aplicada, né? Então, vamos lá, partindo dessa definição, discutir os conceitos ali relacionados, né? Primeira coisa também, né, quais são os materiais ali envolvidos, são tintas e vernizes, e as técnicas nós iremos discutir nos vídeos que seguirão, tá bom? Entendido a distinção entre sistema de pintura e pintura, vamos para as funções, né? Muito se atribui à pintura ou à camada de pintura, e nesse caso vamos aqui comentar, relacionando-se ao sistema de pintura, que ela teria apenas atribuição estética. Ou seja, né, até coloquei aqui algumas imagens representando o antes e o depois, e está muito relacionado sim à estética. A sua pintura, o seu acabamento final, ele tem relação com a estética. Se a gente observar que o sistema de argamassa mista, composto por chapisco, emboço e reboco, tem, na maioria das vezes, a camada final, o sistema de pintura, né? Com essas camadas que eu acabei de citar, é sim a camada que vai dar o viés estético, né? A valorização econômica, definir o padrão do acabamento. Mas não é apenas essa a função do seu sistema de pintura. Existem outras funções, e a isso eu vou apresentar aqui para vocês, né? Outra figurinha mostrando o antes e o depois, né? Nesse caso de uma habitação, e o efeito, né, visual que eu tenho, realmente um efeito estético que a pintura promove. Além da questão estética, nós temos que lembrar também as questões de sanidade, higiene,
né, e até conforto para os usuários. Tudo isso tem relação ao teu sistema de pintura, que eu vou deixar aqui, por enquanto, como apêndice ou como características adicionais ao efeito estético, tá bom? Então, além do efeito estético que eu possa ter, eu tenho a pintura atuando como uma barreira à corrosão dos metais. Isso tudo se enquadrando aqui em sua capacidade de proteção. Então, sabemos que eu posso estar utilizando uma pintura, um sistema de pintura para proteger os metais dos efeitos da corrosão dos metais, né? Já ia falar corrosão das armaduras, mas não estamos falando de concreto armado. E aí sabemos que a gente precisa fazer um lixamento dessa estrutura metálica, aplicar um prime, né? Os famosos arcão, um prime ou selador, que já estaria ali se enquadrando numa pintura de fundo. Depois aplicamos um esmalte, enfim, né? Uma das funções ali é servir de barreira à corrosão dos metais. Uma outra característica é regular ou reduzir a absorção de água em materiais porosos, né? Coloquei aqui uma ilustração de uma textura para ilustrar. Então, se observarmos que o sistema de pintura geralmente ele é aplicado como camada final ao teu revestimento em argamassa mista, composto de chapisco, embolso e reboco, o reboco ele é poroso, né? Por mais que ele tenha a superfície mais lisa do que todos os outros as outras três camadas, chapisco, embolso e reboco, ele ainda é um material poroso. Então, o sistema de pintura ele vem ali para regular essa absorção e, dependendo do sistema utilizado, pode servir até auxiliando a impermeabilização. Então, sim, o sistema de pintura ele tem uma propriedade, ele tem condição de reduzir a absorção de água para a maioria dos substratos, né? Nisso quando forem substratos porosos. A exemplo, o sistema de argamassa mista, até o sistema de gesso, por exemplo. Além da capacidade de regular a absorção, eu tenho retardar a degradação da superfície. Trouxe um exemplo aqui, uma ilustração de uma estrutura em concreto armado, onde eu posso estar aplicando um verniz específico para proteger essa estrutura de concreto armado, ou uma tinta com base de silicone, também com função de proteção. Então, aqui é uma estrutura de concreto aparente sendo protegida através de um sistema de pintura. E como vai ser essa proteção, né? Nós sabemos que a função secundária do concreto é proteger o aço, né? Através do seu cobrimento. Então, a pintura ela vai surgir como uma camada adicional, como barreira à ação dos agentes agressivos, né? A citar o CO2, por exemplo, né? Então, a pintura ela estaria funcionando ali como uma barreira adicional e aí, com isso, protegendo o aço, nesse meu exemplo, das corrosões das armaduras, auxiliando o concreto nessa função, tá bom? Então, além dessa função citada, eu também posso ter funções especiais. E aí, cito, por exemplo, garantir a higiene, tem se vendido e tem se discutido bastante a aplicação de uma tinta anti-pichação, que nada mais é do que uma tinta que suporta uma maior lavagem e limpeza, né? Então, em vias públicas onde pode ocorrer uma pichação, se eu aplico essa tinta e aí a pichação pode acabar acontecendo, eu posso ter uma facilidade maior de remover essa arte moderna, né, contemporânea, com maior facilidade, sem causar um prejuízo à pintura. Eu consigo manter as características do sistema de pintura, mesmo após a limpeza. O que as outras tintas, a sua grande maioria, não suporta esse desgaste dessa limpeza de uma pichação, por exemplo. Além de garantir higiene, eu posso ter, por exemplo, uma pintura intumescente, uma pintura recente que serve como barreira anti-chama nas estruturas metálicas. Ela se dilata e se expande muito mais, ela se dilata e se retrai muito mais do que o metal, garantindo aí
com isso formar uma barreira, uma película protegendo de uma situação de incêndio, por exemplo, né? Através dessa expansão e retração, coisa que o metal ele não tem em função do seu elevado modo de elasticidade, ela consegue proteger o metal numa situação de incêndio. Além disso, eu posso ter uma pintura antistática, e aí nessa ilustração eu já represento uma pintura antistática e uma sinalização, sendo antistática a pintura que evita ali a carregamento, né? Que seja o piso seja condutível, né? Não seria condutível a palavra, que ele seja condutor, isso mesmo, né? Então, antistática, uma pintura antistática geralmente é utilizada em fábricas onde eu trabalho com pequenos componentes eletrônicos, e aí o próprio fardamento do operário é um fardamento antistática, o calçado é antistática, o piso também será, para que de alguma maneira alguma centelha possa ali danificar os componentes eletrônicos que os operários estariam manipulando, tá bom? E a sinalização, diga-se de passagem, muito característica da utilização do sistema de pintura. Essas são as funções, existem outras, né, funções relacionadas ao sistema de pintura, mas isso daí já contempla um leque muito maior do que geralmente se vincula apenas ao efeito estético, tá bom? Nisso, é importante sabermos os materiais que compõem o plus, né? O que seria o plus? O sistema de pintura ele é composto por 3 camadas. E eu digo que vamos discutir a tinta com mais propriedade, porque é através dela que o sistema ele consegue exercer todas as funções aqui citadas. Então é na tinta, na última camada, que ele consegue ali todas essas funções que eu acabei de citar. Então é digno de um detalhamento um pouco maior dos materiais que compõem as tintas, tá bom? Então nisso, as tintas, elas possuem como constituintes básicos, o primeiro a citar, as resinas. E o que as resinas irão contribuir nas propriedades das tintas, né? A resina é responsável pela película protetora, é o aglutinante das partículas de pigmento e é o filme formador do filme, né? Ou seja, sem a resina, a tinta não tem sua capacidade de endurecimento, de ganho de resistência, não conseguiria ali aglutinar ou aglomerar os pigmentos, que é o elemento responsável pela tonalidade. E aí as resinas também caracterizam muitas das vezes o tipo da tinta, né? A nomenclatura da tinta. Se eu tenho uma resina látex ou PVA, né, em função justamente da resina sendo aplicada ser uma resina PVA. Então, se eu tenho uma tinta acrílica, né, é porque uma resina acrílica e assim vai. Uma tinta óleo, tinta base de cal, tinta base de epóxi. Então, as resinas têm essa função dentro das características da tinta. Falamos do pigmento, mas detalhando um pouco melhor, são as partículas, são o pó, né? As pequenas partículas de pó, sólidas e insolúveis, que vão estar ali nas tintas, conferindo cor, opacidade, ação anticorrosiva e etc. E aí os pigmentos irão se dividir em pigmentos ativos e inertes. Esses entram como carga e esses aqui fornecem características de abrasão e dureza à sua tinta. Além dos pigmentos, citamos os solventes, que aí eu posso ter uma tinta que é solúvel em água, eu posso ter uma tinta que é solúvel a solvente. Então, qual é a função desses solventes? Dissolver a resina, dando a fluidez necessária, fornecendo a viscosidade adequada e, com isso, facilitando a aplicação, né? Se eu tiver uma tinta muito viscosa, né, muito rígida, eu não conseguiria aplicar. Então, eu utilizo o solvente para diluir essa tinta até a viscosidade necessária à aplicação. E aí podem ser solventes líquidos ou voláteis. Citei já 2 exemplos, respectivamente, a cada uma dessas classificações. Tá bom? E aí, por último, os aditivos que são extremamente importantes, extremamente fundamentais
na composição das tintas. Eles vão alterar as propriedades das tintas, fornecendo características especiais. E aí eu posso ter aditivos anti-espumantes, anti-sedimentantes, e bactericidas, fungicidas e secantes. E existem mais aditivos que podem ser adicionados às tintas a depender das características que eu necessito. Foi importante aqui caracterizar esses materiais porque são eles que irão fornecer as características das tintas, até a nomenclatura das tintas é em função desses componentes, e são as tintas o componente principal do seu sistema de pintura. Tá bom? Então, cito aqui algumas tintas que são bastante usuais no mercado, bastante conhecidas, a citar a látex PVA, a acrílica, só a título de ilustração, a epóxi, a óleo, os esmaltes, os vernizes, são tintas usuais no mercado. Nessa aula não falaremos sobre especificações, ou seja, onde cada uma tinta dessa é aplicada. Isso daí será característica ou caracterizado e fundamentado na nossa próxima aula. Então é isso. É uma aula introdutória para despertar ali você aos conceitos iniciais para nossas próximas discussões. Na próxima aula falaremos aí das camadas e das especificações. Muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida, comente, utilize ali os comentários do vídeo, pode mandar um e-mail, também vai estar nos comentários aí embaixo. Então vamos continuar discutindo temas relacionados à construção civil e especificamente sobre o nosso sistema de pintura. Muito obrigado mais uma vez.